Boa noite a todos. É uma honra muito grande participar e estar aqui para falar com tantos jovens que, mesmo em tempo e época de pandemia, estão dedicados e empenhados aos estudos. Parabéns a vocês, acadêmicos, jovens, homens e mulheres que se dedicam. Eu agradeço muito o convite da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, em nome de quem eu cumprimento, o reitor Valdemiro Grensky, do coordenador do curso de Direito, o Dr. Antônio Cláudio Kozikowski Júnior, e da nossa querida presidente do Centro Acadêmico Sobral Pinto, a Fernanda Martins. Muito obrigada mais uma vez. Bom, muitos de vocês me conhecem como governadora do Paraná. E eu tenho muito orgulho de ter sido a primeira mulher a governar efetivamente o Estado. Mas a minha militância, a minha carreira política começou bem antes do cargo. Comecei minha militância política ainda na adolescência. Eu me filiei ao PDS. E junto com outros adolescentes idealistas, jovens, assim como eu, nós fundamos o PDS Jovem no Paraná. E durante toda a minha trajetória, o que me motivou e me motiva diariamente é a missão de servir e de cuidar das pessoas. Imagino que muitos de vocês escolheram o direito com a mesma missão: criar oportunidades aos menos afortunados, e é sobre esse tema que eu quero falar hoje com vocês. Uma das minhas principais bandeiras, e carrego comigo desde sempre, depois da saúde preventiva, é o cuidado com as crianças, adolescentes. E ainda quando eu estava deputada federal, fui deputada estadual também por 2 mandatos, pude apresentar esse trabalho para a primeira infância. Fui presidente da comissão especial na Câmara dos Deputados, que analisou o marco legal da primeira infância, criada em 23 de maio de 2011. Uma iniciativa de um grupo de parlamentares que mudou, inclusive, a forma do mundo de pensar a infância e de construir políticas públicas para as crianças. Mas antes de falar da lei, eu preciso contar um pouco e contextualizar para vocês. O que é a primeira infância? A primeira infância, nós entendemos que ela vem de zero, do nascimento aos 6 anos de idade. É a fase crucial na formação do ser humano. Por que estimular essa fase? E os estudos apontam, os estudos da Unicef, que crianças respondem mais rapidamente às intervenções durante essa idade do que em qualquer outra fase da sua vida. E a cada segundo acontecem até 1000 novas conexões neurais, uma velocidade única na vida. E nós não podemos perder essa oportunidade. E precisamos, sim, investimentos nos primeiros anos aumentem em 60% a renda média da sociedade. E reduz os níveis de violência, de baixa escolaridade e de mortalidade infantil. O Núcleo Ciência pela Primeira Infância compilou 150 estudos que comprovam grau de aprendizagem 3 vezes maior quando há algum programa de assistência. Crianças que tiveram acompanhamento apresentaram menos da metade dos problemas por envolvimento com drogas do que as que não contaram com esse apoio. E a primeira infância é investimento para um país a médio e longo prazo. E eu sempre falo que os governantes, e nós só conhecemos os governantes, a partir do modelo e do modo como eles cuidam das nossas crianças. O investimento para um país a médio e longo prazo, o retorno é de 7 a 10 vezes mais do que o aplicado nas idades posteriores. Essa é a frase do James Heckman, famosíssimo, é o Prêmio Nobel de Economia, e que eu tive a honra de conhecê-lo como coordenador e palestrante de um dos módulos da Universidade de Harvard, quando eu cursei o curso de liderança sobre a primeira infância. E também é dele, né? Cada dólar gasto pelo governo com uma criança na primeira infância trará um retorno de $7 até ela completar 50 anos.
E você deve estar perguntando, né? Por que ter uma lei? Bom, a lei é para forçar mesmo, né, o cumprimento. E a desigualdade, ela é apontada como um dos obstáculos para o desenvolvimento pleno na primeira infância. Oportunidades diferentes desde a gestação podem influenciar na construção de vínculos entre a família e impactar no sucesso profissional ou escolar do cidadão. A lei impulsiona o desenvolvimento da criança a gerar impactos no destino dela, com pequenas mudanças de atitudes. Mudanças que vão mudar o rumo e a história dessa criança. Estímulos precoces e criação de vínculos em ambiente domiciliar seguro é fundamental. Como investimentos públicos na área que resultam em melhorias, diminuindo assim riscos de problemas de pressão sanguínea, reduz hipertensão em adultos, menor consumo de drogas, mais anos de educação, maiores taxas de graduação, mais empregos para adultos, maiores rendimentos parentais e menor proporção de encarceramento. Mas eu queria contar para vocês agora como tudo isso começou, como nós construímos o marco legal da primeira infância, a construção até a sua aprovação, que gerou a lei de número 13.257, de 8 de março de 2016. É hoje a legislação mais avançada no mundo sobre esse tema. Então, vou contar um pouquinho aqui, rapidamente, né? Eu sei que nós temos um tempo bastante considerável, 1 hora aproximadamente. Então, eu vou contar como começou todo esse estudo. Alguns parlamentares, como eu, liderado pelo então deputado ex-ministro Osmar Terra, que é médico, é pediatra, um estudioso do tema da primeira infância, sendo pediatra, né? Mas ele é um estudioso do tema e reconhecido internacionalmente. E nós começamos algumas discussões em plenário sobre como melhorar a atenção à primeira infância. Bom, eu e o deputado Osmar Terra, então, fomos ao México, a cidade de Monterrey, porque lá em Monterrey tinha um programa conhecido e reconhecido internacional, chamado de CEND. O que é a CEND? É um centro integrado, como se fosse um guarda-chuva de atenção à criança, primeiro de 0 a 3 anos, depois eles estenderam de 0 a 6, de 0 a 8, e hoje eles já estão atendendo de 0 a 12. Fomos visitar os CENDs, participamos de um seminário internacional na cidade de Monterrey. E para quem não conhece a história de Monterrey, no México, é uma das cidades mais violentas do mundo. O tráfico de drogas. Para vocês terem ideia, quando eu fui conhecer um dos CENDs, esse Centro Integrado de Atenção à Criança, numa determinada localidade de Monterrey, tinha tanque de guerra nas ruas. Para vocês terem ideia, o perigo daquela localidade. E foi o primeiro CEND montado no México, em Monterrey, hoje já tem 25 anos. Aquela comunidade, depois da criação, da implantação desse Centro Integrado da Primeira Infância, mudou. Porque a participação dos pais responsáveis pelas crianças na primeira infância é fundamental. Então, aqueles pais drogados, alcoólatras, a prostituição, aquela violência e abuso sexual infantil que imperava naquela localidade acabou, porque o resgate da família foi de extrema importância para a construção de uma política única e atenção à criança de 0 a 6 anos. Naquele momento era de 0 a 3. Então, conhecemos esse modelo, voltamos para a Câmara, começamos a escrever, e aí o nosso autor, o deputado Osmar Terra, começou a escutar experiências e a sua experiência própria, estudos de casos. A Fundação Maria Cecília Soto Vidigal foi importantíssima nessa construção, nos ajudou muito. Fomos à Universidade de Harvard, convidados para fazer e participar
do curso de liderança sobre a primeira infância, e eu tive a honra, assim como Osmar Terra também, participamos por 2 vezes do curso, e quando da primeira vez no nosso retorno, nós criamos, portanto, a comissão especial do Marco Legal da Primeira Infância para analisar o texto, né, e aprovação dessa lei. Eu fui eleita presidente da comissão e começamos a trabalhar. E eu quero até contar aqui uma particularidade para vocês. Foi um ano eleitoral. O ano era 2014. E o deputado Osmar Terra me chamou para uma reunião na Comissão da Criança, né, que é uma outra comissão, e ele me disse assim: Cida, você vai disputar a eleição esse ano? Eu falei: não, eu vou fazer um ano sabático, né, seria no caso 2015. Eu estou me programando para parar período, um tempo. Eu já tive 2 mandatos como deputada estadual, um mandato como deputada federal, e agora, portanto, eu vou dar um tempo, né? E me lembro ainda que eu falei: olha, minha mãe já tem uma idade avançada, meu pai já faleceu, né? Aliás, minha mãe vai completar 94 anos no mês de setembro, e eu disse: eu preciso dar uma atenção, né, para minha família, cuidar um pouquinho e tal, ficar mais perto, né, dela, e porque a política ela consome muito, ela nos tira do seio familiar, do convívio com os amigos, e chega uma hora que você sente falta, né? Ainda mais eu que venho de uma família numerosa. Meus pais, o seu Ivo e a dona Iris, tiveram 13 filhos, eu sou a 10ª, e de italianos, né? Então, aquela família, sempre todo mundo junto, ali na cama, e tudo aquilo estava me fazendo um pouco, eu estava sentindo falta de tudo isso, né? E aí falei para o Osmar: olha, eu não vou disputar a eleição esse ano, vou fazer um ano sabático no próximo ano. E aí ele falou: bom, Cida, nós vamos ter a eleição agora para a comissão da primeira para analisar o marco legal da primeira infância. E o seu nome foi ventilado aqui para disputar. Eu falei: mas quem mais vai disputar? Não, tem mais algumas pessoas, mas a comissão entende, o grupo entende que você poderia colocar o seu nome para a votação e apreciação dos nobres pares. Pois bem, eu falei: eu vou colocar, porque eu vou ter tempo para fazer, eu não vou estar em campanha, eu vou ter tempo. Pois bem, coloquei meu nome, fui eleita por unanimidade na Câmara Federal como presidente da comissão. Isso foi no mês de março, abril, maio, não me lembro, mas foi no começo do ano. E depois, em junho, no final de junho, eu fui convidada para disputar a eleição. O meu partido colocou meu nome, me consultou, e acabei disputando como vice-governadora, né? Fui eleita e depois assumi o governo como a primeira mulher. Mas isso não impediu, a campanha não impediu o trabalho da comissão, que eu cuidei com muito amor e carinho. Promovemos todas as reuniões da comissão, que a Câmara Federal, o Estatuto prevê, não falhamos em nenhuma, quórum em todas as reuniões, a aprovação. Fizemos inúmeras audiências públicas, regionais, região sul, região sudeste, norte, nordeste, para entender e escutar as demandas de cada região e como cada região já estava tratando as suas crianças. Escutamos pediatras, a academia, a universidade, vocês, obviamente, profissionais da área, os renomados profissionais da área, o judiciário, a população, associações de pais, pedagogos, enfim, toda a elite que tem, né, o entendimento e o conhecimento desse tema da primeira infância. Começamos, então, pela região sul, na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde já tinha um programa importante, que é o PIA, né, um programa que foi, inclusive, idealizado pelo deputado Osmar Terra, que é gaúcho, e escutamos, né, e pudemos agregar a experiência de todos eles, os comentários importantes, e fomos anotando, e agradeço aqui a nossa secretária executiva à época, a Ivânia,
que foi espetacular, que nos acompanhou em todos os momentos. Alguns parlamentares da comissão também nos acompanharam, principalmente os de cada região. E assim fizemos, eu acredito que mais de 6, o total 6 reuniões regionais e 2 seminários internacionais em Brasília, super importante, prestigiado, vindo personalidades palestrantes do mundo todo, especialistas no tema. Pudemos, portanto, receber contribuições importantíssimas para a construção do marco legal da primeira infância. Foi apresentado e aprovado em tempo recorde na Câmara, em 9 meses. E quando nós aprovamos, e que no calendário 9 meses, foi uma festa, né? Eu sei que levaram algumas bexigas até para simbolizar a alegria e a criança, porque 9 meses é o período da gestação. Então, nasceu, né, a nossa criança, que com tanto amor e carinho foi trabalhada por tantas mãos, por tantas mentes brilhantes que ajudaram a encontrar uma forma de priorizar as políticas públicas em atenção à criança. A lei, ela normatiza as políticas públicas por meio do cuidado integral e integrado com a criança, desde a sua concepção até os 6 anos de idade, que é a fase mais importante. A criança bem nutrida, primeiro a gestação, a mãe, né, a gestante bem acompanhada, né, em todas as fases, a criança nos primeiros momentos, nas primeiras horas, minutos de vida, bem atendida, bem nutrida, com todo o desenvolvimento cognitivo dela, vai resultar num adulto, num adolescente, num adulto, muito melhor preparado para enfrentar o mercado de trabalho, enfrentar todas as fases da sua vida. E o marco é o resultado de tudo isso que eu falei com vocês, e todas essas reuniões, seminários, especialistas brasileiros, os estrangeiros, a doutora Mary Yang, a Gabi Fujimoto, que eu não poderia aqui deixar de citar, foram mulheres pediatras importantíssimas da Universidade de Harvard. A Fundação Maria Cecília Soto Vidigal foi extraordinária na colaboração, quase 200 parlamentares puderam contribuir, e essa lei, então, aprovada por unanimidade em 9 meses. Alguns pontos que eu julgo ser importante dessa lei. O aumento da licença maternidade e paternidade. Até o aumento da licença paternidade, dos dois foram polêmicos à época, mas da paternidade eu julgo ser fundamental, porque o pai, ele faz toda a diferença no acompanhamento da gestação, acompanhando os exames, as consultas, o pré-natal, a ecografia lá, para escutar o coraçãozinho, para ver se está tudo bem. E depois do nascimento, além do pai ser importantíssimo naquele momento, ajudar no banho, a trocar a fralda, a trocar o bebezinho de peito para a mãe, ajudar a mãe nesse momento, nessa doação que é o aleitamento materno, é um momento maravilhoso na vida de nós mulheres. Eu tive a graça de ser mãe, eu tenho uma filha, Deus me deu a graça de ser mãe e me presenteou com uma filha maravilhosa, a Maria Vitória, e agora com uma netinha, que o amor é um amor que eu não consigo nem expressar aqui, de tão forte que é a Maria Antônia, de 1 aninho. Então, a participação é muito importante na formação desse pequenininho, desse serzinho amado, né, que nasce tão pequenininho, que vai se transformar depois num jovem, num adulto, numa mulher espetacular, num homem extraordinário. A participação no ano passado de 55 mil homens participaram do projeto, que é obrigatório participar do curso chamado Pai Responsável, para poder ter o direito à licença paternidade, que a empresa, obviamente, vai aderir, né? As empresas têm que aderir, e esse pai que aderiu, a empresa que aderiu e o pai que adotou essa licença paternidade, ele precisa passar por esse curso. Eu fiquei feliz, 55 mil homens já fizeram no ano de 2019, importante isso.
é a orientação, né? Os pais ou responsáveis, obviamente, né? A orientação e acompanhamento para gestante e familiares é fundamental, né? Isso consolida os vínculos afetivos e familiares. O amor, né? E a família é esse tripé mesmo, né? O pai, a mãe, o filho, é essa construção. A prevenção, que também tem alguns capítulos de acidentes e educação sem castigos físicos, importante analisar. A obrigação da União, Estados e municípios divulgarem, né, investimentos na primeira infância. E do marco legal, que muita gente também não sabe, nasceu o programa Criança Feliz, que inclusive foi premiado aí há algum tempo atrás, internacionalmente. Importante também ferramenta para que famílias ofereçam meios para promover o desenvolvimento integral das crianças, esse programa Criança Feliz. Define diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância, em atenção aos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano. O programa pavimentou também e efetivou os direitos das crianças. Iniciativa mais recente é o Pacto Nacional pela Primeira Infância, não sei se vocês já conhecem ou já ouviram falar, mas procure se informar bastante sobre esse pacto, que é coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ. A implementação do marco legal da primeira infância nos estados. Então, é importante vocês também se interessarem um pouco por esse tema. Unir esforços do sistema de justiça, de órgãos públicos, do poder executivo e de entidades do terceiro setor e da academia para efetivar os direitos previstos na legislação para a população brasileira. Hoje, 106 municípios já aderiram ao cronograma com ações até o ano de 2020. Eu vou pedir uma pausa aqui só para tomar um golinho d'água. Está sendo desenvolvido um diagnóstico sobre a situação da primeira infância no Brasil. E isso vai ser muito importante, porque nós precisamos ter esse diagnóstico. Por que o marco legal mudou a forma do mundo pensar a primeira infância? As séries de debates acerca do tema, as experiências internacionais, e eu quero aqui, antes que eu me esqueça, de convidar vocês para assistir um filme que, inclusive, eu tive a oportunidade de assistir em primeira mão, ainda na Universidade de Harvard, chamado O Começo da Vida. Eu não sei se está na Netflix, mas no YouTube vocês podem procurar. O Começo da Vida. E vocês vão entender a importância do marco legal e desse tema, né? Essas experiências, né? Foi, assim, espetacular eu ter tido a oportunidade de visitar os CENDES lá em Monterrey, como eu já falei para vocês. Algumas experiências, outras experiências internacionais. No ano de 2017, eu tive um convite muito honroso da Organização das Nações Unidas, da ONU, para apresentar os resultados do Marco Legal da Primeira Infância na Conferência Mundial em Nova York. Foram 3 dias de plenário. Eu tive a honra de falar nos 3 dias que aconteceram essas plenárias, com mais de 193 países, representantes de 193 países. Foi importantíssimo. E eu me lembro que eu levei essa cartilha, assim, de última hora. Eu peguei essa cartilha que conta, e aqui está toda a lei, que conta como nós elaboramos toda essa lei, e muitos representantes, vários países lá, pediram, eu levei poucas cartilhas, porque quando você faz uma viagem internacional, você não pode levar uma bagagem pesada, e eu normalmente viajo com aquela malinha de mão e uma mochila que fica mais fácil para você embarcar, desembarcar, então eu levei poucos exemplares, depois tive que mandar por e-mail, e a gente continua, com alguns países ainda a gente continua tendo esse contato. Mas lembrar também que eu tive que falar inglês, né? Então se imagine
o meu desespero lá na hora. Eu não domino a língua, obviamente, né? Eu falo muito melhor o italiano do que inglês, mas eu quero agradecer a Camila, o pessoal Caldas, né, que me ajudou na época a fazer toda a correção do inglês, e a Maria Vitória também, isso foi bastante importante. Eu pude, então, fazer os meus discursos em inglês e conversar lá nessa plenária da ONU, que foi de extrema importância e uma honra poder representar o meu estado e o meu país num momento tão importante, num tema tão atual. Novamente, em 2018, eu tive um outro convite, também das Nações Unidas, mas para falar dos avanços da Agenda 2030, também em inglês, mas eu já estava mais descolada, já estava mais, né, mais acostumada. E falamos sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS, no Paraná. O Estado foi o primeiro a aderir ao Pacto para a Erradicação da Pobreza, isso foi bastante importante. E já em 2019, eu não estava mais no governo, já tinha saído do governo, mas mesmo assim, desculpe, eu fui convidada para participar de uma missão internacional a convite do governo japonês, para conhecer as boas práticas do país e compartilhar a experiência do Brasil, do nosso estado do Paraná, com os governantes. Eu fui a única autoridade representante da América Latina daquele ano, no ano de 2019. O Japão, o governo japonês, convida uma autoridade por ano, e no ano de 2019 eu tive a honra de ser convidada. Pude visitar e comentei, inclusive, sobre a visita que fiz ao Hospital Público de Hyogo para crianças, na cidade de Kobe. Eu fiquei impressionada. A visita ao centro neonatal, que conta com centro cirúrgico integrado no meio, e exclusivo, no meio da UTI. Né? Eu fiquei assim impressionada com a agilidade, a rapidez e a modernidade. A casa de apoio aos familiares que acompanham as crianças que estão fazendo tratamento de câncer, quimioterapia. As crianças, quando começam com esses tratamentos, ficam 1, 2, 3 anos, né? E eles têm essa casa importante. Uma vez por ano, eles levam o raio-x até as escolas públicas para detectar a tuberculose. E quando eu estive na Câmara Federal, também fui vice-presidente da comissão especial que tratou esse tema da tuberculose, que estava aumentando muito no Brasil. Também nós tivemos a oportunidade de receber uma startup aqui, o Adam Robô, para a área da saúde. Eu quero agradecer aqui. E quando recebemos no governo, destinamos diretamente para a área da saúde, que esse Adam Robô, ele identifica nas escolas o grau de comprometimento de visão das crianças, porque as crianças, se elas não enxergam, elas não conseguem aprender, se elas não escutam, elas também não conseguem aprender, e isso foi bastante importante naquele momento. Também em 2019, a Cúpula Mundial da Organização da Família, na Cúpula Internacional em Lisboa, eu tive a honra de receber o prêmio da organização sobre esse nosso trabalho, sobre esse tema especificamente da família, né, mas na área da saúde, da criança, da mulher, do idoso. E tive a honra também de ser eleita na Convenção de Genebra no ano de 2017, se não me falha a memória, embaixadora mundial da Organização da Família. E assumi esse posto quando saí do governo, obviamente, né? No início do ano de 2019. Como a lei da primeira infância impactará na vida dos alunos que estão ouvindo essa palestra? Acho que vocês devem estar me perguntando, mas como que nós, alunos, acadêmicos, podemos ajudar, né? Vocês têm participação fundamental na aplicação dessa lei, na fiscalização e na aplicação e na construção efetiva de que tudo isso possa impactar na vida das nossas crianças, né? Esse fortalecimento. Olha, nós nos deparamos aí com ações tristes, com relatos muito tristes, e para quem não conhece o DEDICA, ali no Hospital das Clínicas,
a doutora Lucy Pfeiffer, aliás, com quem eu ainda conversei esta semana, que é uma das maiores autoridades na área infantil e especificamente nessa área de abuso infantil, de violência contra a criança, exploração sexual. Então, vocês podem colaborar muito, porque os investimentos e a lei do Marco Legal da Primeira Infância, essa lei vai ajudar a afastar essa violência, a exploração sexual infantil, os abusos, a violência contra a criança, porque as nossas crianças vão receber um outro tipo de acolhimento, de educação, de nutrição. É um outro ciclo. O ciclo da violência tem que ser quebrado. E o desenvolvimento saudável, a gente sabe que é o que nós buscamos e é isso que as nossas crianças precisam. Como o direito pode ajudar? Alunos são essenciais para garantir a aplicação correta das leis. Vocês são essenciais para isso. Assegurar os direitos das crianças. E eu quero agradecer aqui muito, né, a oportunidade de contar um pouco para vocês de como foi fundamental a nossa participação na construção dessa lei, na aprovação dessa lei, porque vocês imaginem 513 deputados, cada um defendendo, cada um com as suas bandeiras, né? Chega uma deputada aí do Paraná que tinha a bandeira, e eu fui autora da lei da prevenção do câncer de mama, nós que começamos a nível nacional a mobilização, as passeatas, o laço cor-de-rosa, chamar a atenção para a prevenção, que era a única maneira de salvar vidas, e isso há quase 20 anos atrás. Eu me lembro da primeira conferência que fizemos aqui na Assembleia Legislativa do Paraná, e que chamei todas as esposas de prefeitos, profissionais da área da saúde de todos os municípios para o plenário, para debatermos, para discutirmos com profissionais competentes na área, a prevenção na área da saúde, a prevenção e os cuidados com a mama, porque o câncer de mama ainda é o câncer que mais mata as mulheres no mundo, e não diferente aqui. A importância da mãe poder amamentar o seu filho. Quantas mães que grávidas foram diagnosticadas com câncer de mama e o sonho era amamentar. Então, são relatos tristes e que, se nós não utilizarmos as políticas públicas corretas para cada área, de que adianta a gente ir para um parlamento? E eu cheguei, né, no parlamento com essas bandeiras, a bandeira da prevenção, da saúde, da atenção às crianças, adolescentes, a violência contra a mulher. Eu era uma das vozes fortes no debate da violência contra a mulher e pude ajudar a aprovação da Lei Maria da Penha. O nosso nome está lá, o nosso trabalho está lá, vários textos estão lá. Também é de nossa autoria a lei e a atenção às adolescentes, instituindo a primeira semana do mês de maio como a semana de orientação à gravidez precoce. Então, são várias ações que eu poderia ficar a noite toda aqui conversando com vocês e contando as minhas experiências como parlamentar, como vice-governadora, que fui durante 3 anos e 3 meses, e como governadora, que fui por 9 meses. 9 meses e pouquinho, se não me engano. Uma gestação também, né? E que nasceu muitos frutos, muitas coisas importantes nós fizemos em 9 meses. A segunda ponte, por exemplo, de Foz do Iguaçu para o Paraguai, a nossa visita ao presidente do Paraguai para tratar desse assunto, Marito, no dia que tomamos posse como governador aqui, no dia seguinte eu estava conversando com o presidente da Argentina, com o presidente da Itaipu, binacional, lado paraguaio e lado brasileiro, com o presidente, à época, Michel Temer, e tiramos a assinatura e a ordem de serviço para a segunda ponte, e que está aí, né? Vocês já estão acompanhando, e tantas outras benfeitorias que pudemos ajudar no nosso estado. Eu quero agradecer mais uma vez
à Fernanda pelo carinho, pelo convite, ao querido reitor e também ao coordenador do curso de Direito, o Kozikoski, o Dr. Antônio Kozikoski, e a quem eu também tenho uma admiração muito grande por toda a sua família. Dr. Antônio, ao Sandro, um grande abraço, foi nosso procurador, um excelente profissional. Ao Diego Campos, que também foi professor aí, que é o meu genro, inclusive, que pôde atuar na área do direito, foi aluno Champagnat, Marcelino Champagnat, da PUC, e também professor. Então, nosso agradecimento a esta renomada instituição, que formou alguns dos meus familiares em biologia, 2 irmãos em biologia, uma sobrinha em medicina, uma filha de coração em medicina também. Então, o nosso carinho e respeito a essa instituição e a academia, o Centro Acadêmico de Direito, que promoveu esta semana inúmeros debates, e nós estamos vivendo, né, esse momento de pandemia, o coronavírus. Eu quero aqui compartilhar com vocês que eu também, eu e minha família, meu marido, minha filha, meu genro e a minha netinha de 1 aninho, todos nós tivemos positivo para o coronavírus, para o Covid-19. Graças a Deus não tivemos sintomas, estamos bem, né? Todos curados e já imunes, né, a esse vírus, mas eu posso aqui contar uma particularidade a vocês, que eu não contei para ninguém. Mas todos os dias, durante os 14 dias que fomos atendidos, Maria Antônia pela doutora Marina, do Pequeno Príncipe, infectologista, uma profissional espetacular, e nós pelo doutor Clóvis Arnes, que é um médico infectologista e presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. E conversávamos diariamente com eles, assim, por vídeo, né? Mas à noite, quando chegava a noite, eu ficava pensando, não só eu, mas acredito que os meus familiares também, será que eu vou passar mal essa noite ou amanhã? Será que é amanhã que eu vou piorar? Então foram 14 dias, dias e noites de tormentas, porque você fica se perguntando, porque você fica escutando, né, as mortes, o que acontece aqui e ali, mas está tudo bem, passamos por isso, e eu quero aqui dizer às famílias que perderam seus amigos, familiares, com esse vírus que minha mãe, com 90, prestes a fazer 94 anos, ela lembrou da gripe espanhola, que eles chamavam de peste, né? Ela disse, quando essa peste passar, nós vamos viajar, nós vamos sair, né? E vai passar. E todos nós vamos repensar os valores. Como hoje, Fernanda, você nos convidou para falar com seus acadêmicos, eu estou aqui na minha casa, né? Mas ao tempo que eu estou na minha casa, eu estou aí com vocês. Eu me sinto aí com vocês. O meu coração está aí com vocês. Então, muito obrigada. Um beijo carinhoso a todos vocês. Eu sei que nós temos aí algumas perguntas, talvez, né? Não sei se a Fernanda vai dizer o que nós vamos... As perguntas... Muito obrigada. Eu coloquei meu óculos, viu, Fernanda? Porque senão eu não vou enxergar. Tá bom. Eu vou pedir para o Guilherme Quadros, nosso diretor cultural, ler para a senhora algumas perguntinhas, as mais curtidas ali que o pessoal mandou, a gente já separou aqui. Daí o Guilherme vai mandar. Acho que eu posso mandar aqui também no bate-papo enquanto ele lê. Beleza. Oi, tudo certo, governadora? Primeiramente, tudo certo aqui também. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentá-la e agradecer a brilhante exposição que a senhora trouxe para a gente, tanto para os acadêmicos quanto para o público externo. Dizer que é sempre um prazer receber a senhora aqui com a gente, né? Mais um dos grandes nomes femininos do nosso estado. É sempre um prazer receber a senhora.
Então, eu vou ler aqui algumas perguntas que o pessoal fez durante a palestra. Tá. A primeira delas é do Rodrigo Schaeffer. Ele diz assim: governadora, quais medidas a senhora sugere para proteger as crianças nesse tempo de pandemia? Bom, experiência própria. Eu vou contar aqui da nossa netinha, 1 aninho, né? Infelizmente, ela foi diagnosticada positivo, porque ela já estava há 2 meses em isolamento, sem sair do portão. Todas as medidas de segurança os pais tomaram, eu também, né? Mas, infelizmente, né, a gente convive com muitas pessoas. Meu marido precisou viajar, né, Brasília, e não tem mais voo direto de Curitiba para Brasília, e nem de Maringá, que ele costuma sair de lá ou daqui, dependendo a semana onde que ele está. E ele deve ter pego o vírus, né, em aeroporto, em alguma das reuniões onde ele participou, ou no Rio, ou em São Paulo, ou Brasília. A gente não pode afirmar onde foi, né? E aí eu peguei, a Maria Antônia diagnosticou primeiro e depois eu, e depois o Diego e a Maria Vitória. Então, qual que é a minha orientação, né? Que os pais continuem, né? Porque as crianças são assintomáticas. Elas pegam, não desenvolvem, né? Mas elas passam. Então, as crianças são assintomáticas. Deixar as crianças no seu ambiente familiar, né? Tomar todas as medidas, lavar bem as mãos e ensinar as crianças a lavar bem as mãos, o álcool em gel, obviamente, as medidas de proteção. Se você sai do seu ambiente familiar, vai trabalhar, volta, vai ao mercado, à farmácia, tire o seu calçado e até mesmo a roupa que você está usando, troque, né? Antes de você chegar perto da criança, de brincar ou coisa parecida, toma uma ducha, troca aquela roupa, não entre com o calçado, com a roupa que você vem da rua, né? Eu acho que essa é uma medida muito importante para proteger as crianças e os idosos. O uso da máscara, né? Vai dar comida, mamar, não sei o que, para a criança, utilize a máscara, né? É por pouco tempo. Então, isso protege muito esse contato também. E não expor as crianças, né? Não expor as crianças, eu acho que essa medida é importante. Eu também sou profissional e empresária da área da educação, né? A nossa pré-escola, a parte fundamental, né? Está sendo também por vídeo, e dos pequenininhos, dos bebês, nós fechamos, né? E temos uma coordenadora orientando os pais para que as crianças também não tenham nenhum prejuízo, né, na parte nutricional, na parte do desenvolvimento cognitivo, nas brincadeiras, para esse período de 1 ano, de 1 ano e meio até os 3 aninhos. Perfeito, muito obrigado. Vamos para a próxima. A próxima é anônima. Diz assim: gostaria de saber como a senhora começou na carreira. Quais foram os primeiros passos e como fez para ter sua voz ouvida? Além disso, quais foram as maiores dificuldades? Olha, essa é uma excelente pergunta, porque nunca foi fácil, viu, Guilherme? Eu até quero agradecer, né? Primeiro foi o Schaeffer que fez a pergunta, né? Eu agradeço essa pergunta das crianças, mas essa da participação, bom, a minha militância eu coloquei aqui, eu vou contar rapidamente, nós temos ainda um pouco de tempo? Temos. Eu venho de uma família muito grande, como aqui já disse, eu sou a 10ª filha de uma família de 13. Eu nasci em Caçador, Santa Catarina, e meus pais chegaram em Curitiba, meu pai é de uma família de austríacos, Borghetti, da região trentina, né? Naquela época era o Império Austro-Húngaro, chegaram no Brasil, foram direto para o Rio Grande do Sul, para a cidade de Garibaldi. E a minha mãe veio da região do Vêneto. Quando chegaram no Brasil, família Granzotto e Estieve, foram direto para a cidade de Erechim, Aratiba, no Rio Grande. Meus pais se conheceram, casaram, tiveram 8 filhos lá no Rio Grande,
e mudaram, portanto, para Caçador. A minha nona e meu nono mudaram para Caçador, a minha mãe foi atrás. E de lá vieram para Curitiba, aqui no bairro das Mercês, onde moramos até hoje. Os meus pais eram proprietários de um restaurante italiano chamado Cantina Casagrande, que obviamente já não tem mais há muitos anos, que era na frente da Sociedade Mercês. Hoje é o Banco do Brasil ali, e na frente onde era o restaurante e a nossa casa, que era nos fundos, é a Nossa Saúde, perto do Hospital Nossa Senhora das Graças. E meu pai e minha mãe sempre foram militantes partidários. Nunca disputaram a eleição, mas sempre ajudaram. O meu pai dizia o seguinte: não reclame. Se você viu que a rua está suja, vá lá e limpe. Não venha reclamar. Vá lá e faça. Então eu aprendi com os meus pais, que já eram militantes. Meu pai era um getulista, né, de carteirinha, e ele nos ensinou esses valores. E eu sempre gostei muito de participar, de escutar. No restaurante do meu pai, né, tinha aqueles banquetes com vinha os governadores, vinha isso aqui. Eu adorava ficar escutando, né? Eu era pequena, ficava escutando. E na minha adolescência, o meu irmão, que foi aluno de vocês também, o Dr. Borghetti, o Zé Roberto, foi aluno de biologia. Ele, o Juarez Moraes, o Folador, o Renatinho Folador, que é uma das maiores autoridades na área previdenciária, o Heraldinho Kistner, a minha irmã Ivana, que infelizmente faleceu há poucos dias de câncer, a Jussara, e eu acho que tinha mais 2, 3, éramos adolescentes, jovens idealistas, e nos filiamos no PDS. E montamos o PDS Jovem no Paraná. Então, a minha militância começou aí, porque eu sempre fui questionadora, eu sempre, assim, gostei de me envolver nas questões do bairro, da cidade, da igreja. A gente participava aqui da Igreja das Mercês, dos Capuchinhos, como até hoje, das cruzadas, a gente fazia parte. Então, sempre envolvida, né, nessa militância, tanto da Igreja Católica quanto na militância política. E desse nosso grupo, o Marcos Isfer também, que depois virou vereador, deputado, e desse grupo eu fui a única menina, e a menina que chegou ao governo, eles falam até hoje, né? A nossa menina chegou ao governo. E então agora ele pergunta aqui como a minha voz, né? Como eu fiz trabalho. Eu nunca tive discriminação, assim, não, eu não vou falar porque ele é homem, não, eu vou ter algum... Não, eu fui passo a passo, né? Fui me posicionando, me colocando, né? E ganhando o respeito de homens e mulheres. Eu quero agradecer, porque eu nunca tive nenhuma discriminação por ser mulher. Claro, né, que não é fácil. Chegou um momento que até a cadeira onde eu sentava foi retirada. Então, né, foram várias situações que eu passei e que eu aprendi com tudo isso. Eu aprendi que cada dia é um dia. Cada dia a gente aprende, cada dia a gente ensina, que a gente dá um passo de cada vez. E eu continuo dando um passo de cada vez. Perfeito. Vamos para mais uma que também é anônima e pergunta assim: quais dicas a senhora dá para as mulheres que desejam seguir na carreira política? Eu acho importantíssima a participação da mulher, a visão da mulher. Olha, Deus criou o homem e criou a mulher. Criou os dois. Os dois juntos podem trabalhar e fazer a diferença. E se respeitar, cada qual no seu lugar. Né? Então, a participação da mulher, a visão da mulher, o dom da maternidade. Né? A mulher, ela tem esse... Não que os homens não tenham, muitos homens são extremamente carinhosos, né? Atenciosos, com uma visão, um olhar diferenciado sobre os temas sociais, né? Eu quero me ater mais aos temas sociais, violência e tal. Mas a mulher, ela tem esse dom de agregar, né? De colocar todos assim embaixo, a gente fala embaixo do braço, de abraçar,
cuida da família, cuida dos vizinhos, cuida dos amigos, tem sempre uma palavra de esperança, né? Então, a participação da mulher é importantíssima. Não é fácil, eu quero aqui dizer que não é fácil. A gente sai de casa e a gente precisa levar a casa junto, porque você sai de manhã e não sabe que hora você vai voltar à noite. Você vai para a estrada, você fica dias na estrada. Eu cansei de colocar minha mala no porta-malas e ficar 10, 14 dias, né, fora de casa, viajando pelo estado, fazendo palestras. Eu viajei quase que o Brasil todo, defendendo a política feminina, buscando mulheres para disputar as eleições, junto com o então presidente Dornelles, que era o presidente do meu partido. Então, são várias ações nas comunidades indígenas, quilombolas. Eu tive essa oportunidade de conhecer um Brasil que muita gente não conhece, mas que cada região e cada lugar tem a sua história, né? E tem homens e mulheres prontos para ajudar a construir um Brasil melhor. Então, a participação da mulher é fundamental. Perfeito, governadora. Muito obrigado pelas respostas, por responder as perguntas do pessoal. Infelizmente, por questão do tempo, né, a gente não pode responder todas que mandam, mas tem ali várias. Com certeza, se tivesse um pouquinho mais, a gente poderia se estender. Pode me convidar de novo. Claro, com certeza. Quando essa pandemia acabar, vamos marcar um evento presencial daí. Vamos sim, com o maior prazer. Eu agradeço. Então, boa noite a vocês, mais uma vez, Guilherme, Fernanda, o Grense, o nosso reitor, o Dr. Kozikoski, aos acadêmicos, né, a todos aqueles que fizeram a inscrição, mesmo fora da academia, o meu agradecimento por participar e ficar conosco até esse adiantado da hora. Eu estou confortável, porque eu já estou em casa. Verdade. Beleza, muito